Olá, tudo bem com você? Que alegria estar aqui com você para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos iniciando um novo trimestre, uma nova lição, e esse trimestre será maravilhoso, será uma bênção também, porque nós iremos aprender sobre profecias. O título da lição diz assim, alusões, imagens e símbolo. Como estudar as profecias bíblicas. Então nós aprenderemos como devemos estudar a maneira correta das profecias bíblicas. Você acha que é difícil estudar a profecia bíblica? Umas pessoas dizem que é difícil, outras pessoas dizem que não é tão difícil. E aí? Nós vamos aprender durante essas 3 semanas sobre as profecias. E você vai ver que não é difícil. Estudar as profecias bíblicas de Deus, você também não consegue aprender só lendo. Você precisa estudar. Pedir o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, orar para Deus te abençoar, para que você possa entender o que você está lendo e aí não vai ter dificuldade nenhuma de aprender sobre as profecias. Mas antes, falando sobre pedir a ajuda de Deus para nos ajudar a conhecer mais sobre Ele, então vamos fazer isso nesse momento? Vamos orar pedindo que Deus nos ajude durante esse estudo da lição da Escola Sabatina? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui estudando as suas palavras, porque mais uma vez estamos aprendendo sobre os seus ensinamentos. Esteja nos abençoando, nos guiando e nos orientando. Que tudo que nós possamos estudar, nós possamos aprender e entender sobre Ti. Que nós possamos não só aprender e entender, mas que nós possamos demonstrar para as pessoas em nossa volta. Por isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus para sempre. Amém. Estamos na lição de número 1 do segundo trimestre de 2025. E a lição de número 1 traz como título Alguns princípios da profecia. Durante muito tempo, as pessoas têm diversas interpretações sobre as profecias bíblicas. Um interpreta de uma forma, outro interpreta de outra forma. Mas por que tem diversas interpretações sem uma profecia só? Porque muitas vezes as pessoas não estão interpretando da forma correta. Muito antigamente, nos 1800 primeiros anos da história da igreja, as pessoas tinham muito mais facilidade para entender as profecias. Hoje, nós temos mais o conhecimento, nós temos mais ferramentas, mais tecnologia. Nós temos hoje como fazer uma pesquisa no ChatGPT, uma pesquisa elaborada, entender muito mais algumas coisas do que as pessoas nos primeiros 1800 anos da igreja. Mas essas pessoas, nesses 1800 anos, mesmo sem ter a tecnologia que nós temos hoje, sem ter muitas informações mastigadas como temos hoje, eles tinham muito mais facilidade de entender as profecias do que nós temos hoje. É claro que nós vivemos num mundo energético, num mundo corrido, onde não temos tempo para fazer quase nada, né? Aquela correria, mas devemos tirar um tempo para quê? Para estudar a palavra de Deus, para estudar as profecias, para estudar a Bíblia, entender tudo o que Deus deixou para nós aqui como uma orientação, como um manual para ir para o céu. E a lição dessa semana, que traz como alguns princípios da profecia, já tem um verso áureo, que eu gosto muito desse verso áureo, e diz assim, mas aquele que se glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdias, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Aqui é um recado de Deus para o povo de Israel. O povo de Israel estava querendo ter muita posse, riqueza, se gloriar, achar que eles eram bons demais, e aí Deus deixou isso daqui para ele. Todo aquele que se glorie em quê? Em me conhecer, em conhecer a Deus. Porque toda glória vem de Deus. Não adianta querer nessa terra, querer ter riquezas, querer ter posses, querer ser poderoso. Não. Se você quer se gloriar, glorie em conhecer a Deus. Porque Deus é um Deus que faz misericórdia, ou seja, é um Deus de amor, é um Deus de compaixão. Mas também é um Deus de juízo e também da justiça aqui nessa terra. Assim como Ele é um Deus que nos traz a misericórdia, um Deus de amor, de compaixão, Ele também é um Deus de juízo, de justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Gente, as profecias bíblicas, elas não são difíceis de entender. O problema é que nós fazemos de forma errada. Muitas vezes estudamos sem ter uma orientação divina, sem pedir uma orientação divina de Deus. Muitas vezes estudamos de forma errada, lemos e muito apressadamente. Para entender as profecias, nós precisamos fazer
algumas coisas, como orar, pedir a interpretação de Deus, pedir a ajuda de Deus. Aqui diz assim, ó, 1 Coríntios 1:10. Irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço que todos que estejam de acordo com aquilo que falam, que não há divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos, mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Ou seja, nós devemos estar unidos com o mesmo propósito e com o mesmo pensamento. E qual é esse pensamento? Aprender sobre Deus, aprender sobre as profecias, aprender tudo que Deus deixou aqui nessa terra para que nós possamos nos preparar. Para quê? Para ir para o céu. Eu não quero ficar aqui na terra, eu quero ir para o céu. E você? Você também quer ir para o céu. Então nós devemos estar preparados para ir para o céu. Mas para isso, eu preciso entender, estudar pelo menos o manual que Deus deixou, que é a Bíblia, suas profecias e os seus ensinamentos. Aqui na parte de domingo, vem falando assim, ó, quem lê, entenda. Um pouquinho, já assim, depois no primeiro parágrafo, já aqui na metade do primeiro parágrafo, diz assim, ó, talvez você esteja tentando acreditar que é impossível compreender o livro do Apocalipse. Um autor acredita que o anticristo passa de uma metáfora, outro diz que o anticristo ainda virá, outro diz que era uma pessoa ou um poder da época do Império Romano. A Bíblia, no entanto, o segundo parágrafo diz assim, ó, a Bíblia, no entanto, ensina o oposto de tudo isso. Ela nos convida a estudar as profecias, deixando claro que Deus não fala em vão e que podemos conhecer a verdade a respeito daquilo que Ele nos diz sobre as suas palavras. Gente, as profecias de Deus, elas foram deixadas para que nós possamos entender. Deus não queria colocar algumas coisas que a gente não possa entender. Vou ler, vou estudar e não vou entender nada, não. Deus deixou as profecias para que nós possamos entender. Mas, para isso, nós precisamos ter algumas coisas, alguns métodos. Aqui em Mateus 24:15, diz assim, ó, quem lê, entenda. Ou seja, se você ler, você vai entender. Se você buscar conhecer, você vai entender. Em Apocalipse 1:3 diz assim, ó, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia. As palavras de Deus, elas são deixadas com um propósito, para que você possa aprender e entender mais sobre o amor de Deus. Nós estudamos no trimestre passado sobre o amor, sobre as leis, que caminham juntos, né? A justiça de Deus e também o amor de Deus. E Deus deixou tudo isso como manual, para que nós possamos aprender. Vamos aqui para a parte de segunda-feira. A parte de segunda-feira tem um título como assim, ó, Deus deseja ser conhecido. Vocês acham que Deus deseja ser conhecido? Deus deseja ser conhecido, Deus quer ser conhecido. Deus, ele não é um Deus misterioso, um Deus cheio de mistério, que não quer ser conhecido, que não quer que as pessoas entendam sobre ele, então ele deixa ali muita coisa obscura, muita coisa escrita de formas de símbolos, para que só algumas pessoas possam conhecê-los e outras não, muito pelo contrário. Tudo que Deus nos deixou, ele nos deixou para que nós possamos aprender mais sobre ele. Tudo que ele deixou escrito, que ele orientou que as pessoas escrevessem, era porque a gente tivesse como manual de fé, para que nós possamos aprender sobre Deus e ir para o céu. E aqui na lição de segunda-feira, diz assim, ó, no entanto, mesmo que jamais sejamos capazes de compreender tudo, podemos entender o que é necessário para a salvação. Você conseguiu entender essa frase? No entanto, mesmo que jamais sejamos capazes de entender tudo, podemos entender o que é necessário para a salvação. Ou seja, nós como seres humanos, a nossa mente ela é limitada. Nossa mente é limitada, você não consegue entender tudo. A pessoa mais inteligente, o gênio, o Einstein da vida, perto do conhecimento divino, ele não é nada. O conhecimento dele é fraco. Por quê? Porque nós somos criaturas, nós não temos a capacidade para entender tudo. Mas nós temos que entender o quê? O mínimo para ir para o céu. É claro que existe uma diferença. Uma pessoa lá simples, que não teve estudo, que mora numa cidade que não teve condições de estudar,
mora numa cidade pequena, não estudou, é uma pessoa mais simples. Às vezes ela não tem o conhecimento que uma pessoa que faz doutorado tem, uma pessoa que estudou muito, uma pessoa que se dedicou ao estudo, a entender as coisas. Essa pessoa que tem um conhecimento muito maior, ela vai ser cobrada muito mais do que aquela pessoa que tem um conhecimento menor. De acordo com o que eu conheço, com a minha capacidade intelectual, é o que eu vou ser cobrado por Deus. Se você, então, tem um conhecimento maior, você tem que entender muito mais do que uma outra pessoa, certo? Deus busca ser próximo, mostrar a sua vontade, o que Ele deseja de nós. O nome do livro Apocalipse revela o quê? É o nome revelação. Apocalipse significa revelação, ou seja, se Deus não quisesse que você entendesse Apocalipse, Ele não tinha colocado o nome do Apocalipse de revelação. É uma revelação justamente para que nós possamos entender. Mas nós temos que entender como? Estudando, pedindo orientação divina. As profecias, elas exigem um pouco mais de estudo. Por que Deus ele perderia seu tempo inspirando pessoas a escrever Apocalipse se não quisesse que nós conhecêssemos, se não quiséssemos que nós entendêssemos sobre as suas profecias? Deus deixou tudo escrito, ainda inspirou pessoas para poder escrever comentários para que nos ajudasse a entender ainda mais as profecias, porque Ele quer ser conhecido, Ele quer ser entendido, Ele quer que você vá para o céu. Aqui na parte de terça-feira diz assim, ó, a ordem para selar as minhas palavras. Na época de Daniel, no livro de Daniel, com um livro repleto de profecias, Deus pediu para Daniel selar suas palavras. Olha, um anjo começa as instruções dizendo, está aqui na lição, encerra as palavras e selem o livro, está em Daniel 12:4. O assunto em questão é o próprio livro de Daniel. Portanto, o conhecimento que aumentaria repentinamente no fim do tempo seria o conhecimento do livro de Daniel. Para você entender melhor, o livro de Daniel, as profecias de Daniel, ela não foi escrita para Daniel. Ela não foi escrita para o período de Daniel. Daniel escreveu as profecias para a nossa época, para o nosso período. O próprio Daniel morreu sem entender algumas profecias. O próprio Daniel não entendeu a profecia dos 1200 anos, porque não era para a época dele. Por isso que o anjo pediu para que ele selasse o livro. Não era para aquela época, era para a nossa época. O próprio Daniel não entendeu algumas profecias. Está dizendo aqui, ó, isso torna Daniel diferente do Apocalipse, pois João foi instruído a não selar o livro. Pelo contrário, Daniel foi instruído a selar o livro e João foi instruído a não selar o livro. Por quê? As profecias de Apocalipse, elas eram para começar desde a época de João até hoje. A de Daniel era para os nossos dias, não era para os dias de Daniel. Mas as profecias de Apocalipse, que João escreveu, já era para começar a valer desde quando ele escreveu até os dias de hoje. Então, por isso que não foi pedido para ele selar o livro. Muito pelo contrário. O Apocalipse está dizendo aqui, ó, o Apocalipse deveria ser compreendido desde o início, porque, nas palavras do anjo, o tempo estava próximo. Daniel, por outro lado, seria entendido mais claramente no futuro distante. Qual é o futuro distante? Nós, hoje, o tempo do fim. Você acredita que nós estamos no tempo do fim? Eu acredito. Eu acredito plenamente que estamos no tempo do fim. Então, as profecias de Daniel é para a nossa época. É para a nossa época. Isso é muito sério. Por que isso é muito sério? Porque nós estamos, às vezes, brincando. Muitas vezes nós estamos levando a sério o estudo da palavra de Deus, entender as profecias, entender o que Deus tem deixado escrito para nós. Muitas vezes estamos parecendo que estamos dormindo, vendo tudo acontecer em nossa volta. Jesus está próximo de voltar. Mas parece que estamos como? Dormindo. Parece que estamos assim, vivendo uma época que não é a nossa época. Mas é claro, isso tem um propósito. Satanás não quer. Satanás não quer que você desperte. Satanás não quer que você entenda as coisas de Deus. Porque se você entender as profecias bíblicas, o que Deus tem deixado escrito para você, você vai se salvar. E aí? Satanás não quer isso. Satanás quer levar com ele. Satanás já está perdido. Ele sabe que o fim dele está próximo. E ele quer levar o maior número de pessoas com ele. Então ele quer nos distrair para que nesse tempo do fim
você não presta atenção nos acontecimentos finais que estão acontecendo e que as profecias estão nos revelando. Aqui na parte de quarta-feira, vem falando um pouco sobre a história de Guilherme Miller. Guilherme Miller, com mais outras pessoas, começaram a estudar muitas profecias bíblicas. Talvez ele foi um dos precursores de estudo da profecia bíblica. E eles começaram a achar que Jesus ia voltar em 1844. E já teve o grande desapontamento, porque Jesus não voltou em 1844. Então, muitas pessoas ficaram tristes, desapontadas, porque venderam tudo. Elas estavam esperando a volta de Jesus, então não precisava de mais nada, não precisava de casa, não precisava de nada. Elas tinham desfeito de tudo e Jesus não voltou. E elas ficaram decepcionadas. Mas, na verdade, eles erraram o evento, mas não erraram a profecia. Eles entenderam algumas coisas, mas depois Deus trouxe o conhecimento para eles. Eles perceberam que quando, em 1844, foi o momento em que Jesus saiu lá no céu do lugar santo, o lugar santíssimo, para começar a fazer a expiação, para começar a fazer a verificação da vida de cada um de nós. Aqui na própria lição diz assim, o método de estudo da Bíblia em que Guilherme Miller usou foi relevante, pois abriu o caminho para o nascimento dos remanescentes dos últimos dias. Quem são os remanescentes dos últimos dias? Somos nós que estamos aqui aguardando a volta de Jesus, que estamos pregando sobre a volta de Jesus, que Jesus virá em breve. Para estudar as profecias bíblicas é assim, você não pega uma figura, um quebra-cabeça, e com uma peça você já entende todo aquele quebra-cabeça. Não. Você pega ali o quebra-cabeça, com muitas peças, e aí você começa a ver ali que ali forma uma árvore. Então você pega aquelas pecinhas e forma uma árvore. Mas depois você vai pegando mais umas peças e forma uma ponte. Daí você aqui no outro cantinho, você pega mais um pouco de peças, e essas peças formam um riacho. Daí você vai pegando outras peças. Você não dá para tirar uma conclusão antes de terminar. Porque tem uma árvore, tem uma ponte, tem um riacho, tem nuvens, tem um sol, e você vai montando, 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 e quando você termina, vira uma linda e grande paisagem. Você tinha uma árvore, não dava para entender o que era aquilo só pela árvore. Você sabia que aquela ali era uma árvore. Tinha ali uma ponte, um riacho, você entendia que aquilo ali era o riacho, uma ponte, beleza, eu conheço. Mas você não conseguia ver a imagem como um todo. Só depois do quebra-cabeça montado, você consegue entender a ligação. É uma grande paisagem que fazia uma ligação entre tudo. Assim eu estudo da Bíblia, assim eu estudo das profecias de Deus. Se eu for estudar cada coisa separada, eu não vou entender. Olha aqui na lição de quinta-feira, que é a próxima que nós vamos falar, vem falando sobre vários símbolos. Vem falando sobre o chifre, o que o chifre simboliza, a mulher, a espada representa. Como que nós vamos entender isso? Se a gente pegar só a parte da espada, do chifre, nós temos que entender como um todo, nós temos que começar a estudar. É como um quebra-cabeça, você vai montando peça por peça, estudando coisa com coisa, e no final você tem aquela visão. Você consegue entender mais amplamente sobre tudo, sobre todas as profecias, e você começa a perceber que há uma ligação em tudo. E o final qual é? É a volta de Jesus, nos preparando para a volta de Jesus. Aqui na parte de quinta-feira diz assim, como título, literal ou simbólico. A Bíblia ela tem muito simbolismo, mas ela também tem coisas literais. Durante as profecias bíblicas, Deus deixou muito simbolismo. Por quê? Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. Deus, Ele quer o nosso bem. O povo de Roma, os cristãos da época de Roma, eles já eram muito perseguidos, eles já sofriam muito. Imagina se Deus comentasse na Bíblia sobre os erros de Roma claramente. Aí que a morte dos cristãos aumentaria demais. Aí que o povo de Deus ia ser massacrado muito mais do que eles já eram. Por quê? Não podia falar claramente. Então Deus usava de simbolismo, de símbolos, para que aquele povo que tem a misericórdia de Deus, que Deus nos ama e não quer ver nós sofrendo, para que ele pudesse, os cristãos daquela época, não sofrer tanto. Então, por isso que em algumas partes Deus usa de exemplos, de simbolismos, mas se você estuda, você entende. Mas algumas coisas elas são simbólicas, mas algumas coisas literais. Então você estudando, você vai entender o que é simbólico e o que é literal. Porque imagina,
quando fala sobre o chifre simboliza o quê? O poder político ou nação. A espada representa o quê? A palavra de Deus. E a mulher representa a igreja. Então aqui são simbolismo. Você tem que ler e entender o que cada uma representa. Mas algumas coisas Deus falou como forma literal. O que ele falou de forma literal? A volta dele, por exemplo. Quando Deus diz que ele foi preparar um lugar e vai voltar para nos buscar, não é de simbolismo, não é uma coisa simbólica, mas é uma coisa literal. Se você for ficar imaginando como um simbolismo, como uma coisa simbólica, você não vai se preparar adequadamente. E quando Jesus voltar, vai ter muita gente chorando e falando: Jesus, não vem agora, por que não espera mais um pouco? Eu quero me preparar melhor. O tempo de você se preparar é agora. E a volta dele é literal. Ou seja, se prepara, estuda as profecias, estuda a Bíblia de Deus, conhece sobre Deus. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente conhece, a gente estuda, a gente quer estar perto. Isso é parte de um relacionamento. Se você quer aprender sobre Deus, se você quer entender sobre Deus, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que se dedicar. Nada a gente consegue sem estudo. Eu quero ser um médico, são 10 anos de estudo. Eu quero ser um engenheiro, é muitos cálculos para você construir uma casa e ela não cair. Eu quero trabalhar com finanças, você tem que entender como que funciona o mercado, como que uma hora está alto, uma hora está baixo, uma hora as coisas sobem, uma hora as coisas caem, você tem que entender cada coisa. Mas para isso você precisa estudar. Se na vida, para você ter sucesso, você precisa estudar, por que na palavra de Deus não? Na palavra de Deus não é diferente, você tem que estudar também. Você tem que entender como? Estudando. E quando você começa a estudar, você começa a compreender o que é símbolo, o que é simbólico, o que é literal. Bom, agora você já sabe como estudar as profecias. Pedir orientação de Deus, pedir o conhecimento de Deus, falar: Senhor, me ajude, abra o meu conhecimento, me ajude a entender as profecias. Eu tenho certeza que Deus vai estar ali do seu lado, te ajudando a entender. Mas para isso você precisa do quê? Um pouco de esforço, um pouco de dedicação. Parar um pouco da sua correria do dia a dia para se dedicar um pouco ao estudo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que quando você começar a estudar e aprender mais sobre Deus, a sua vida vai ser diferente e para melhor. Vamos orar para encerrar a lição dessa semana? Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui estudando as suas palavras, porque mais uma vez estamos estudando sobre as coisas deixadas para nós, esse manual de ensinamento para o céu. Que nós possamos não só estudar, não só guardar em nossos corações, mas que nós possamos espalhar para as pessoas à nossa volta. Que as pessoas possam ver que somos pessoas diferentes, pessoas prontas para ir para o céu, para estar um dia contigo nas mansões celestiais. Nos abençoe e nos guarde durante todo esse trimestre, em nome de Jesus, para sempre. Amém. Uma grande alegria estar aqui com você mais uma vez. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Fique com Deus.